Bom, Deus tem me inquietado com umas palavras que, às vezes, fica meio repetitivo, mas vocês vão ter paciência, porque Deus está me incomodando, então incomodará a todos. Eu estou com a garganta um pouco ruim, mas Deus está no controle. Eu vou começar só com um versículo aqui, está em Efésios 5,14, que diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Você está preparado para a volta de Jesus? Essa é uma pergunta. Hoje, quando nós vemos os noticiários e temos algum conhecimento da palavra de Deus, percebemos vários sinais do sermão profético, do qual Jesus prediz a destruição do templo, o princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, ou seja, a volta de Jesus. Mas não vou falar sobre isso, mas tem a ver com isso. Na sexta-feira, quem não assistiu, assista, o Marcinho falou sobre oração, sobre fé, sobre testemunho, sobre o centurião, sobre a viúva, o juiz iníquo, o juiz injusto. E terminou com a seguinte pergunta, que está em Lucas 8:8. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Conseguiu botar aí? Então, a pergunta é: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? O que é preciso para se ter fé? Fé nasce quando ouvimos a palavra. Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. A fé não aparece do nada, né? De repente, brotou a fé. Ela nasce quando você se expõe, né, a sua mente, o seu coração à palavra de Deus. E alguém que nunca ouviu a palavra de Deus vai ter fé? Isso é uma inquietação para nós. A palavra dele foi uma palavra muito boa e acho que, de alguma forma, Deus está o tempo inteiro falando conosco, né? Precisamos levar as pessoas a palavra de Deus, o Evangelho, porque como alguém vai ter fé se nunca ouviu falar? Ah, mas tem gente que nunca ouviu falar? Tem, por incrível que pareça, tem gente que nunca ouviu falar. E tem aqueles que ouviram falar superficialmente, até são simpatizantes, né? Todos os caminhos levam a Deus. É preciso, né? Como eu disse, eu não vou falar sobre o sermão profético, nem os sinais que estão aí. Mas vou falar sobre algo que Deus tem me incomodado muito. Por isso, eu vou incomodar vocês. Entendeu? E aí eu volto à pergunta de uma outra forma. Você, digo eu, está preparando a volta de Jesus? Não é estar preparado, é estar preparando a volta de Jesus. E Mateus 24:14 diz: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Gente, não dá mais para a gente ficar de mimimi, preocupado com as nossas crises existenciais, olhando para nós, para os nossos problemas, né? Ou achando que ainda é cedo para nos comprometermos com a obra de Deus, dando também mil desculpas, é difícil isso, é difícil aquilo, né? Achamos que ainda não estamos preparados. Isso foi só a introdução. Agora nós vamos começar. Vamos lá para Efésios 5:14 e 15. Bota aí, por favor. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Jesus está chamando a acordar.
a ver o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo à nossa volta. Ai, mas vai falar sobre isso de novo? Vou. Não esteja adormecido em si mesmo. Seja prudente, sábio, porque os dias são maus. Vocês concordam que os dias são maus? Os dias são maus. E, muitas vezes, nós estamos na nossa casa, no nosso conforto, né? Na igreja, aqui sentados, com ar-condicionado, mas lá fora, os dias são maus. Mas lá fora, tem muita gente perdida, tem muita gente vivendo na miséria, vivendo aflições, muitas coisas, né, que eu não vou ficar citando aqui. Paulo, nessa passagem, ele traz um grito espiritual. Desperta! Desperta! Acorda! É um chamado urgente, porque quem dorme não percebe o perigo, não reage, não discerne, não avança. Quando a gente dorme, tem gente que tem sono leve, né? Quem tem sono leve desperta com tudo. Mas quem tem sono pesado? Muitas vezes nós estamos dormindo um sono pesado, que nada nos abala, nada nos acorda, não conseguimos ver o mal, não conseguimos, né, vigiar. Né? Igreja, é hora de acordar. A palavra de Deus hoje é como um alarme do céu. Acorda, igreja! Acorda, igreja! Eu, por exemplo, que tenho meu problema auditivo, às vezes eu boto vários despertadores, ou um som bem alto, que eu levo até aquele susto. Às vezes nem escuto, se eu estou num sono profundo, por incrível que pareça. Hoje mesmo eu estava num sono profundo, aquilo toca, e eu nem escuto. E muitas vezes a gente está dormindo assim, né? Você não escuta. Você não percebe o perigo, você não vê, né? E ele está gritando, acorda, igreja. Há muitos acordados para tudo, para redes sociais, para debates, para política, para trabalho, para séries, mas adormecidos para Deus, sem vigilância, sem oração. E aí, em Mateus 26, 41, o Senhor diz, vigiai e orai. Eu não vou ler tudo, eu estou só citando alguns versículos. Mas hoje, por incrível que pareça, mas dentro da igreja, às vezes no próprio culto, mas muitos vigiam o celular, vigiam a vida alheia, vigiam as redes sociais, menos a própria vida. Então, isso é um alerta para nós. O que você está vigiando? Onde você está colocando o teu olhar? Orai e vigiai. Diz que o diabo ele anda ao derredor, procurando a quem tragar. Se nós estamos dormindo, se nós estamos vigiando outras coisas, nós não vamos vigiar quem está ali, né? Pronto para atacar. Então, é muito importante a gente pensar isso. E o sono espiritual, ele é perigoso, porque ele é suave, silencioso e confortável. É confortável, nós estamos aqui, todo mundo no ar-condicionado, né, louvando ao Senhor, mas é quando estamos presentes no culto, mas ausentes em espírito. Não sei se isso já aconteceu com vocês. Às vezes acontece mesmo, você está e, de repente, seu pensamento está em outro lugar. Quando cantamos, mas não adoramos, porque é diferente, gente, cantar e adorar. Quando ouvimos, mas não obedecemos. Quando sabemos, mas não praticamos. É preciso conhecer a palavra e é preciso praticar a palavra. Nós temos que conhecer e praticar. Não adianta você conhecer, sei tudo. Olha, sei versículos de cor, que é uma beleza. Mas e a prática?
O que você está fazendo com isso que você está aprendendo? Hoje, a nossa aula ali com as 3 irmãs foi sobre a imposição de mãos. E eu expliquei exatamente o que é. Nós precisamos conhecer. Daí a importância, gente, da escola bíblica. Porque nós só podemos saber o que temos que fazer, só podemos conhecer o caráter de Deus, só podemos saber o que Ele espera de nós se nós conhecermos a palavra. Estavam até perguntando, mas como é que a gente sabe, se aquela pessoa pode ou não pode, impor as mãos sobre nós, se nós podemos também impor as mãos sobre aquelas pessoas? É o quê? Discernimento do Espírito e conhecimento da palavra. Eu vou conhecer a palavra e vou ver. A vida dessa pessoa está de acordo com isso tudo que está escrito aqui? Está de acordo com a palavra de Deus? Então, é muito importante nós sabermos e praticarmos. Jesus disse, lá em Mateus 15, eu vou ler Mateus 15, 13 e 14. Vós sois a luz do mundo. Eu não vou ler agora tudo, não. O sal da terra. Sois a luz do mundo e o sal da terra. Temos sido luz? Uma igreja adormecida, a gente só vê a luz quando a gente acorda. É ou não é? Está dormindo, está tudo escuro. Quando a gente abre o olho e acorda, a gente vê a luz. Então, se a gente estiver dormindo, a gente não é luz, nem está iluminado. Então, uma igreja adormecida, ela perde o sabor, ela perde a visão, ela perde a luz, ela perde o propósito. Ah, mas, pastora, você está falando de nós? Não, eu não estou falando de nós. Estou falando também de nós. Eu estou falando da Igreja de Cristo. Eu estou falando de cada um de nós, porque cada um de nós é igreja. Nós não temos que culpar a igreja, estabelecimento, não. É olharmos para cada um de nós. Nós somos igreja. Por que Deus está dando essa mensagem direto para mim? Porque eu também estou aqui falando. O que eu estou fazendo? Ele está me cobrando. Ah, mas é que eu sou mais velha. E daí? E daí? Eu posso ir aqui em frente, ali do outro lado da rua. É ou não é? Eu posso ficar aqui na porta distribuindo folheto, perguntando se alguém quer uma oração. Nós temos que nos movimentar. Cada um de nós. Não adianta a gente ficar falando, mas isso é o pastor, mas isso é o diácono. Não, isso somos nós. O Senhor diz que nós somos sacerdócio santo, raça eleita. Nós, todos nós. Não é aquele que foi consagrado pastor, que foi consagrado presbítero. Somos nós. E isso nós temos que tomar posse, Nós não fomos chamados para sobreviver. Nós fomos chamados para iluminar, para resplandecer. Nós precisamos ser luz aqui nesse lugar. E agora eu estou falando de nós mesmos. Nós temos que fazer essa luz brilhar ali fora. Nós ficamos gratos porque estamos vendo hoje esse casal, porque Deus traz. Agora imagine a gente fazendo. Ele é tão misericordioso e Ele ama tanto essa igreja que Ele faz. E eu acho que, de alguma forma, Ele fala para a gente, vocês estão vendo? Eu estou levando. E vocês, eu quero vocês, meus parceiros. Quero que vocês me ajudem. Eu preciso da ajuda de vocês? Não. Mas eu quero vocês incluídos na obra. Porque Ele traz. Mas a gente poder ver, eu glorifico a Deus que esse sábado teve aqui um trabalho com os adolescentes. É isso que nós precisamos. Tenho me batido nisso, porque esses adolescentes vão trazer outros adolescentes. Precisamos de jovens. Os jovens adultos não se consideram jovens. É jovem adulto. Então, é isso. Tem gente que diz, não tenho cabelo branco porque eu pinto. Não importa se o seu cabelo é branco, pintado. Importa que a gente tem que fazer alguma coisa. Especialmente para atrair os jovens, porque eles estão aí. Então, Deus está chamando a igreja para um despertamento. O chamado é claro. Desperta, igreja. Levanta-te, Cristo te iluminará. Uma igreja que dorme, muitas coisas acontecem. Uma igreja que dorme, famílias são destruídas,
jovens se perdem, tantas coisas acontecem. Eu falo isso porque eu fico impressionada, porque eu moro aqui, né, nesse bairro. Cada vez que eu saio, tem um bar novo, um restaurante novo, né? Temos bastante igrejas? Temos. Agora, a Atitude botou um café ali fora, né, que é uma boa iniciativa, porque, de alguma forma, as pessoas vão ali, ouvem, mesmo que sejam as pessoas da igreja, nós temos que sair. Nós, e quando eu falo nós, é a igreja de Cristo, né? Porque nós vemos que são muitos trabalhos para dentro, mas é preciso fazermos algo para fora. A luz só vem para quem desperta, como eu falei. Despertar para orar, meia-noite, 5 horas. Estou enchendo a boca para dizer isso, mas isso não é muito, não. 7 dias a gente ora de meia-noite a 1, 7 dias a gente ora também às 5 da manhã. Tem um grupo fiel, que eu sei que eu não estou nele, eu estou falando, mas eu não estou nele, que ora todo dia, 4 da manhã, 5 da manhã, glória a Deus por isso. Mas vocês já pensaram se todos nós nos mobilizássemos? Tá bom, não precisa ser 4 da manhã, vai ser meia-noite, vai ser 11, vamos combinar. Enfim, é preciso despertar para orar. É preciso despertar para buscar o Senhor com fome e sede da palavra. É isso. Hoje nós estamos dando a escola dominical. Quantas pessoas vêm? A gente conta, às vezes, no dedo de uma mão. Não dão nem as duas. É isso, é fome e sede da palavra de Deus. E a gente tem que incutir isso nas pessoas. Porque aí, lá no início, foi: o Senhor encontrará fé? Mas para que haja fé, tem que pregar. A pessoa tem que ouvir. Despertar para adorar com lágrimas. Despertar para evangelizar com paixão. Despertar para usar os dons que Deus deu. Deus deu dons a nós e Deus deu dons à igreja. Despertar para romper com pecados. Despertar para viver em santidade. Despertar para o propósito. Despertar para clamar. Despertar para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Todo dia de manhã: Senhor, o que o Senhor quer me dizer hoje? Senhor, me dá discernimento. Hoje eu estava falando na aula, eu creio que um dos dons muito importantes é o dom de discernimento de espírito. Nós precisamos, porque nós não podemos acreditar em tudo. Se abre a internet hoje, abre as redes sociais, olha a loucura de coisas que tem, que você vai pesquisar, será que isso é verdade? Porque a gente fica na dúvida, né? Não só, eu digo, sobre a palavra de Deus, porque tem gente que não conhece e, às vezes, acredita, mas sobre coisas que estão acontecendo. Agora estão falando um monte de coisa sobre o Papa, né? Eu acho que algumas são e outras eu não sei se são, porque é tanta coisa, mas isso a pessoa ouve e vai acreditando e vai repassando, e aí vira, né, uma bola de neve. Então, hoje, o Espírito Santo nos chama a romper com tudo que rouba o nosso foco. Isso é uma coisa para nós nos perguntarmos: Senhor, o que tem tirado o meu foco de Ti? O que tem tirado o meu foco da Tua palavra? O que tem tirado o meu foco de Te adorar, de clamar, né? A buscar com sinceridade, obediência e fé. Viver como quem espera o Rei. Aí foi lá a minha pergunta: você está preparado para a volta de Jesus? Você está preparando a volta de Jesus? Porque ele diz que vai vir como ladrão da noite. E não vai avisar, não. Ele já deu todos os sinais. Não vai bater na porta: ó, estou chegando. Né? O ladrão não avisa quando ele vem roubar. Né? Então, é muito importante que a gente tenha essas coisas em mente. Como nós estamos? Estamos dormindo? O nosso hino diz que a gente dorme em berço esplêndido. Estamos dormindo em berço esplêndido? Temos que acordar. Não dá para dormir em berço esplêndido.
É lógico que a gente entende o berço esplêndido, né? A gente vive num país lindo, poderíamos estar dormindo em berço esplêndido, um país maravilhoso que foi agraciado com uma natureza, com tudo, mas o que o homem faz? Destrói tudo. E, mais uma vez, eu até reforço o que o pastor tem falado, ano que vem é ano de eleição. E, com isso, muitas vezes a igreja perde o foco, porque ela se foca onde não tem que focar. Nós temos que estar focados no Senhor. Ele é soberano. É lógico que cada um, né, vai ter seus candidatos, tudo isso, mas, como ele diz, a gente não pode perder o foco. Perder o foco, né, de estar ligado no Senhor, de saber que o nosso reino não é desse mundo, que o reino dele não é desse mundo. É lógico que a gente vive nesse mundo e é importante que a gente participe, que a gente esteja ligado. Mas isso não é o essencial, né? Agora aqui. Jesus, já falei de todas essas coisas que estão acontecendo, mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Somente Ele é capaz de deter essa loucura que rege o mundo. Não há outra possibilidade. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, não temos que ficar pensando que existem, todos os caminhos levam a Deus. Eu, durante muito tempo, acreditei nisso. Não levam. Só Jesus leva a Deus. Então, nós precisamos entender isso. E precisamos levar a palavra, a verdade. Precisamos levar Jesus a toda criatura. Isso é o que ele diz. Ide, pregai, né, a toda criatura, fazei discípulos. Temos que fazer discípulos, porque é uma cadeia. Nós vamos fazer discípulos, já falei isso aqui, para fazerem discípulos, para fazerem discípulos. Porque eu volto. Quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé nessa terra. O que eu tenho de ver com isso? Temos que ver com isso, sim. Eu tenho fé, então ótimo. Então você tem que fazer, espalhar e fazer com que outros creiam e tenham fé. Mas aqui em Romanos 10 diz assim, Romanos 10, 13 e 14, diz assim: pois todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então invocarão aquele em quem não creram? Fé. E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? Nós aqui temos muitos que pregam. E quando eu falo prega, não é chegar aqui no púlpito e pregar, não. É pregar mesmo aí no dia a dia. É fácil, gente? Não é fácil. No mundo que a gente vive hoje, a gente sabe que não é fácil, que há muita rejeição, mas nós temos que ser como a viúva que o Marcinho pregou. Não podemos desistir. Temos que insistir, orar, insistir, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não podemos desistir. Esse pessoal que está aí no bar, está todo mundo perdido mesmo, ninguém quer ouvir falar de Jesus. Às vezes, ouve. Né? Como nós podemos saber? Nós precisamos ir, né? Botei aqui, repetitivo. Mas mais um ano se passou. Mais uma virada de ano. Mais. E nós? Está chegando o Natal e o Ano Novo, onde as pessoas estão aí nas ruas. O que nós podemos fazer? E aí vamos pensar, tá bom, a igreja não tem possibilidade? Nós. E, Ani, o que você pode fazer? Você pode pegar, chamar a sua vizinha? Eu tenho tentado, né, no meu GC, vou fazer um negócio de Natal diferente, boto um convite lá no condomínio. Não sei. Mas a gente precisa atrair as pessoas. Porque mais um ano está se passando. E mais um ano nós vamos ver aquele povo, eu ali da janela, vendo aquele povo caminhar para a praia com aquelas flores na mão. Nós temos que estar ali junto, nem que seja caminhando do lado, falando alguma coisa. Eu estou aqui toda de branco, mas eu quero te dizer que Jesus é o príncipe da paz. É verdade, estou de branco. Não sei.
Aí eu estou falando para mim mesmo, porque eu sei que Deus está me incomodando. Mas a gente tem que fazer alguma coisa. Então, voltamos à pergunta que eu já falei. Encontrará o Filho do Homem fé na terra? Então, é pregar, ouvir, crer, fé. Assim que vai ter fé. E a gente espera que o Filho do Homem, que Jesus, ao voltar, possa encontrar fé na terra. E que ele possa dizer para nós, legal, você participou aí. Eu sei que você participou um pouquinho disso. Então, despertemos, porque os dias são maus. Lá em Mateus 9, 37, diz, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mateus 9, 37. Sabemos, até na própria igreja, a gente sabe que acaba que sempre quem trabalha são sempre os mesmos, não é? Então, a gente fica cansado mesmo, mas a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então, nós temos, a gente termina, Senhor, envia trabalhadores para a sua seara. E cabe a nós também buscar esses trabalhadores. Como? Pregando a palavra de Deus, porque só quem crer, né? Quem vai chegar e vai poder se tornar um discípulo, um trabalhador. Então, tudo isso é uma cadeia, né? Trabalhe para o Senhor. No Senhor, o nosso trabalho não é vão. Não é vão. A gente fica cansado, às vezes a gente dorme pouco, mas ele não é vão, ele vai dar frutos. E é isso que nós precisamos, dar frutos. Agora, eu vou abrir aqui Mateus 25, do 34, 36 e 40. Diz assim, botou? Vinde, benditos de meu Pai, entrar na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste me ver. Agora o 40. Em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Gente, esse texto é muito lindo, né? Olha o que ele diz. Venham, né? Benditos de meu Pai, e entrem na posse, na herança que é dada a vocês e que está preparada desde a fundação do mundo. Ele já preparou tudo para nós. Nós só temos que entrar e tomar posse, como diz, entrar na posse do reino. Nós precisamos entrar, mas tem um caminho para entrar, né? Tem um caminho. É fácil? Não. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Forasteiro, e me hospedaste. Nu, e me vestiste. Enfermo, me visitaste. Preso, e foste me ver. Hoje, quem mora aqui em Botafogo, não é só em Botafogo, mas eu que venho, às vezes, a pé para a igreja, eu ando. Gente, cada dia é um morador novo na rua. É uma pessoa nova na rua. É uma coisa... E o que nós estamos fazendo em relação a isso? Muitas vezes, a gente passa indiferente. A gente já não é mais tocado. A gente fica cauterizado. Eu brinco que eu já fui crente, porque eu parava na rua para orar com os mendigos. Orar. Hoje eu não faço mais, eu tenho que confessar. Por isso que eu digo que Deus está falando comigo. Ah, é porque você tem medo. No fundo, a gente fica receosa, já estou mais velho, mas nada é desculpa, porque não serei eu. E Ele é conosco, Ele diz que Ele estará conosco até o confim da terra. Quando Ele manda a gente ir, Ele diz, vão, mas eu vou estar com vocês. Vocês não vão estar sozinhos, porque é impressionante, eu mais ou menos já conheço, já vejo. Essa é nova aqui, essa é nova aqui. E é terrível, né? Então, eu uma vez, quando eu era pastora na Rocinha, já tem alguns anos isso,
Deus me deu um manifesto à igreja. E nesse manifesto, ele me deu. Eu era crente, né, naquela época. Então, às vezes, ficava de madrugada, Deus me levantava, eu ia para o computador, ainda era aquele computador grandão, ia para o computador e começava a escrever. E ele falou para mim que as igrejas do bairro tinham que se unir para ver qual a necessidade daquela comunidade, né? Mas existe isso? Não. Cada um está preocupado porque nós não temos. Aí é outra coisa para a igreja. Tenha visão de reino. Você não vai só você para o céu. Você vai chegar lá e vai encontrar o seu irmãozinho neopentecostal que você, às vezes, critica, ou vai encontrar aquele rígido, ou vai encontrar do véu, ou vai encontrar. Então, não pense que só você. Tem igrejas que acham que só elas vão para o céu. Então, é isso, visão de reino. Somos família. Tem pastores que dizem, você não pode visitar outra igreja. Não pode. Como não posso? É minha família também. É ou não é? E a gente precisa saber, às vezes, o que está acontecendo, e, às vezes, tem um amigo, um parente que te convida, mas tem lugares... parece brincadeira, mas não é. Mas tem lugares que o pastor não permite que você visite uma outra igreja. Isso é o quê? Medo de perder a ovelha? Né? Porque é uma coisa irracional, já que somos uma família, né? Somos reino de Deus, somos corpo de Cristo, né? Então, façamos a obra de Deus e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quem aqui quer entrar nesse reino? Todo mundo quer, né? Então, ele está dizendo, toma posse. Toma posse para você entrar. Faz isso aqui que eu acabei de dizer. Ai, mas, Senhor, é tão difícil... Sabe, a violência na cidade, o cheiro ruim, né? Entrar na prisão, botar alguém na casa. Eu fiz tudo isso, gente. Eu já botei famílias morando na minha casa, mas também não regulo bem, né? Tem esse senão. E foi muito difícil, mas eu fiz porque uma família da igreja, um casal com 2 filhos, um homem e um adolescente, e eles iam ser despejados aí por um motivo. E depois eu falei, Senhor, como que isso saiu da minha boca? Que eu disse assim, bom, se vocês precisarem, tem a minha casa. Não fui eu que falei isso. Não fui eu, porque eu falei, depois que eu falei, eles falaram que bom. E foram lá ver a minha casa. Foi uma bênção, mas foi uma luta também. Era um adolescente, um rapaz mais velho, o casal, porque hábitos totalmente diferentes dos meus. Na minha casa eu não faço fritura, eles faziam fritura. Minha casa ficava cheirando a fritura, tudo. Mas foi uma prova. Mas Deus diz para a gente fazer, né? Diz para a gente fazer, mas a gente tem que ter discernimento, né? E isso é importante, a gente pensar, ir visitar na prisão. Agora, são chamados, nem todo mundo tem essa disponibilidade, né? Tem gente que tem um chamado para esse, tem outro que tem um chamado para ser hospitaleiro. Além desses, 2 amigas também moraram na minha casa. E para eu tirar? Foi um drama. Entendeu? Porque começou a incomodar os meus filhos, porque eu também não pensava nisso, né? Na privacidade deles. Meu filho ainda morava em casa e eu tive com muito tato dizer, olha, até tal data, mas aí todo mundo quer de Deus. Eu saía para trabalhar, ficavam as 2 lá orando, entendeu? Então, eu realmente foi difícil, foi um momento difícil. E até se ofenderam. Mas a gente faz. O resto é com Deus, né? A gente tem que fazer. Mas Deus está no controle. Então, Jesus, ele nos deu os sinais, mas ele não vai vir nos avisar que está chegando.
já tem os sinais. Ele não vai bater na nossa porta, porque hoje tem muita gente aí falando, Jesus falou e vai voltar agora. Não, ele disse que nem ele sabe, só o Pai. Mas tem muita gente que sabe, né? Mas ele diz, ele já avisou, os sinais estão aí. Prestem atenção. Para mim, o dos maiores, né, são 2 os últimos, quer dizer, que até fala em Daniel, fala do evangelho ser pregado e fala, né, da expansão do conhecimento, que a gente tem visto isso aí, né? Então, os sinais estão aí. Nós não precisamos ficar dizendo, olha só, agora o furacão chegou ao Brasil, que não tínhamos, né? Mas agora já chegaram ao Brasil. Isso é culpa de Deus? Isso é culpa do homem. E continua, porque quando a gente vai ouvindo essas histórias do aquecimento global, estão todos lá reunidos agora, lá em Belém, né, para que algo aconteça, mas é a obra do homem, né? O homem que tem destruído a natureza. Nós somos privilegiados de termos a Amazônia, né, e o povo todo de olho ali, porque é algo que é um privilégio. Por isso que a gente poderia dormir em berço esplêndido, né? Porque é tudo muito bonito, Deus nos agraciou, mas aí a gente brinca, mas o povinho que ele botou aqui, o povinho não seguiu o que ele nos deu, né? Mas, enfim. Então, ele tem nos falado em sua palavra que devemos estar preparados. Jesus está nos chamando a crescer e a caminhar firme com ele. Crescer espiritualmente, em fidelidade, perseverança e no compromisso com ele. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Para que Cristo nos ilumine, nós precisamos acordar. Porque se estivermos dormindo, se estivermos de olhos fechados, não iremos ver a luz. Como se estivermos aqui fechados, também quem está ali fora não verá a luz. É preciso, nesse Natal, aí eu profetizo, em nome de Jesus, que a gente ilumine essa igreja, nem que seja por fora, mas que a gente faça algo que as pessoas olhem e digam, eu vou ver o que tem aí dentro. Né? Porque Deus tem enviado. Mas já pensou a gente fazer uma decoração, uma coisa bonita, umas luzes, como é que se diz, um versículo qualquer, atraindo as pessoas, né? As pessoas estão enfermas, o mundo está enfermo. E o Senhor diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, as pessoas estão sedentas, elas não sabem de quê. O problema é que elas não sabem de quê. Essa garotada que está aí nesses bares, às vezes eu passo, fico olhando, né, porque é meu caminho, e às vezes eles não conseguem nem passar de carro ali, e fico olhando a garotada, todo mundo vestido bonito, todo mundo, né, oba, agora vou me divertir. E às vezes por dentro estão com a vida acabada, arrasadas, como eu que atendo adolescentes e escuto as histórias de falta de esperança, de não ter graça na vida, né? Essa competição enlouquecedora, porque é uma competição. Hoje, para você ter uma profissão, você faz uma faculdade, para você ter um trabalho, você tem que competir, você tem que brigar, você tem que lutar, e isso tudo gera vazio, gera ansiedade, gera enfermidade. Então, o mundo está enfermo, e a igreja também está enferma. E nós precisamos ser esses agentes de cura. Nós, minhas alunas aí que eu estou falando, nós não somos nada. Nós somos instrumentos nas mãos dele. Temos que nos colocar assim, Senhor, nos usa como um instrumento nas tuas mãos. Porque quem faz a obra é ele. Nós apenas estamos ali, né, como um vaso para servi-lo. E eu já estou terminando, eu fico aflita, porque eu não prego muito tempo. Mas aí a gente vai louvar. E como disse Moisés em Êxodo 14:15,
ele nos diz hoje, eu tenho sempre acabado com essa frase: dize aos filhos de Israel que marchem. Marchem. Hoje a gente podia acabar aqui, botar um louvor e sair marchando aqui, ó. A pastora ficou louca. Então, despertemos, marchemos enquanto é tempo. Eu acho uma boa ideia. A Débora ainda deve estar lá embaixo, né? Porque... mas vamos aproveitar, vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração para pedir que Deus realmente nos revista desse amor, desse poder, dessa autoridade, desse fogo que queima dentro de cada um de nós, para que a gente possa sair, pregar a palavra de Deus, que a gente possa estar realmente nos mobilizando e mobilizando outros. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor diz ali naquele texto que foi lido sobre a viúva, né, na sexta-feira, que ela não parou de clamar, que ela não parou de importunar, que ela não parou de pedir. E o Senhor diz, se um juiz injusto, ele responde, quanto mais o Senhor, nosso Pai. Por isso, nós te pedimos, Pai, ouve o nosso clamor, que o Senhor possa acordar a Tua igreja, despertar a Tua igreja em todos os cantos da terra, que todos possam ter um grande despertamento, um grande avivamento, Senhor, para que a gente veja o Teu Evangelho sendo pregado, para que a gente veja pessoas se rendendo a Ti, Senhor, para que o Senhor, quando voltar, possa haver fé nessa terra, Senhor. Nos usa como um instrumento poderoso nas Tuas mãos, para levar a Tua palavra, para levar a Tua verdade, para levar a Tua fé àqueles que ainda não Te conhecem, ou àqueles que ainda não creram, Senhor, que já ouviram falar, mas não creram. Que o Senhor nos use, Pai. Sabemos que tem pessoas aqui com o coração ardendo para fazer essa obra, mobilizados, Senhor, e que isso não permita que isso venha adormecer nos nossos corações, porque muitas vezes nós vamos com empolgação, as coisas não acontecem, acabamos nos acomodando, adormecendo, e uma igreja adormecida, ela impede que muitas coisas aconteçam, Senhor, na vida daqueles que a procuram ou que Te procuram, Senhor. Por isso nós Te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor possa mobilizar cada um de nós, que o Senhor possa tocar em todas essas igrejas que estão aqui à nossa volta, Senhor. São tantas só aqui na nossa redondeza, mas que Tu impacte todos os bairros, toda a nossa cidade, todo o nosso país, toda a Tua igreja espalhada pelo mundo, nesses lugares onde há perseguição, nesses lugares onde há guerra, Senhor, que a Tua igreja possa se levantar com poder e autoridade, Senhor, que desperte para que esses que estão mortos e adormecidos possam também ser despertados pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Nós Te agradecemos porque sabemos que Tu ouves o nosso clamor e não importa se estamos aqui batendo na mesma tecla, insistindo, porque sabemos que o Senhor é o justo juiz e o Senhor olhará para a nossa causa, Senhor. E o Senhor há de impactar esse bairro, Tu hás de impactar essa cidade, que nós possamos ver movimentos de muitas igrejas fazendo um grande avivamento aqui mesmo no bairro, porque tantos shows, tantos bares. Ontem eu até cheguei a gravar na minha casa. Olha que eu não escuto o barulho dos bares lá em cima. Eu moro lá no final da rua. E por que nós não podemos fazer um barulho santo, Senhor? Que não vem num horário apropriado. Que todas as igrejas se unam para fazermos um louvorzão numa praça, na praia, em qualquer lugar, Senhor. Somos pequenos, mas os Teus filhos e o Teu reino é grande, Senhor. Por isso nós Te pedimos que essa palavra possa impactar muitas e muitas igrejas. Agora
Vamos levantar as nossas mãos para Botafogo. Vamos impor as nossas mãos para essa cidade, para esse bairro, Senhor, para que igrejas venham ser tocadas, Senhor, e que nós possamos nos unir num só espírito. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem quiser marchar aí, pode marchar. Pressionados, mas não desanimados. Mesmo que seja no lugar, ó, vamos marchar. Mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação santa. Vai, pastor Marcelo, começa a marchar aí. Igreja, vivemos por fé. Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos.